O que a gente tem aqui na Baixada? Uma falta de reservação de água bruta. O que significa isso? A gente não tem reservatórios naturais, então eu preciso ter reservatórios de água tratada. Aqui na Baixada, a gente tinha uma média de investimento em relação à resiliência hídrica seca e de geral também, se eu olhar a expansão, de 500 milhões. A gente está fazendo 2 bilhões em investimentos nessa parte de saneamento, que inclui até 2029. Então, até 2029, 7,5 bilhões de investimentos. 23 reservatórios, 140 milhões de litros que a gente vai colocar aqui no sistema, 40 já agora, nesse ano. Então, lá em Itanhaém, a gente vai colocar 4 reservatórios, dão 40 milhões, 10 milhões cada. O primeiro agora já fica pronto. E não é só Itanhaém que ajuda. Ele ajuda a Baixada como um todo. Porque o que aconteceu no final do ano? As pessoas vão se lembrar. Inclusive em Santos. Por quê? Porque Santa Teresa, que foi o último grande investimento em 1981 de resiliência hídrica, ele ficou sobrecarregado por conta do aumento da população flutuante, aumento da população natural, Praia Grande. Então a gente teve um aumento aqui para o sul também. Falta de chuvas e chuvas intensas em determinados locais que provocaram a instabilidade do sistema. Por quê? Porque aqui a gente capta o fio d'água. Então o que significa? A água passa, a gente capta para poder prestar o abastecimento. Quando chove muito nessas áreas, vem tronco, vem uma série de resíduos que aí demora um pouco mais para normalizar. O que a gente vai fazer? Lá em Praia Grande, a gente vai colocar uma ETA Melvi, já está em andamento, final do ano, início do ano que vem, já entra em operação, em que 1.270 litros por segundo a gente vai tratar para ter mais estabilidade mesmo quando chove. E isso é muito importante para daí, junto com esses 23 reservatórios até você vai lembrar bem, lá em Tatinga, a gente vai pegar, a gente está fazendo uma intervenção lá, uma obra bem importante, 300 litros por segundo para Bertioga, que hoje está isolado, não vai ficar mais. Sim. E aqui para o Guarujá a gente vai puxar 1.000 litros por segundo. E aí a gente pode dizer para a população que mora nessas regiões que a falta d'água, se não for resolvida, vai ser menos provável. Muito, mas vai melhorar muito. A adutora, que a gente brinca que a gente está fazendo 2 intervenções aquáticas aqui, né? O túnel Santos-Guarujá e a adutora, que aí julho já fica pronto. Então, 500 litros por segundo que a gente vai tirar lá de Cubatão, vai passar para o Guarujá até Água Nova, que é o que precisa lá, sem prejudicar Santos e São Vicente. Por quê? Porque a gente também está fazendo uma melhoria lá na ETA de Cubatão, que com a integração da EMAI, da Henry Borden, ali no sistema Sabesp, vai ajudar aí sim a gente ter reservação de água bruta. E com a despoluição do Tietê, que a gente quer que aconteça e vai acontecer até 2029, é possível e vai acontecer. A gente tem meta, a gente tem regulação, tem um contrato muito mais alinhado hoje, está tudo contratado. Olha o que está em andamento lá que vai fazer a diferença. 2 milhões de conexões. Então, Guarulhos, que tinha 1% de tratamento de esgoto, 1% até 2019. Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, 0% de tratamento de esgoto em 22. Esses municípios que eu falei, ano passado, Guarulhos a gente fechou em 45, esse ano fecha em 78, universaliza em 29. Os 3 que eu mencionei, 65% já no final do ano. Também universalizados em 2029. Isso tudo em conjunto, a gente reduz cerca de 54% da carga orgânica, um estudo que a gente fez com o Banco Mundial. E o que isso interessa aqui para a Baixada? Eu consigo reverter, daí Sim. mais o Pinheiros, o Tietê também, que o Tietê é um afluente, o Pinheiros é um afluente, cai no Tietê, e aí eu consigo colocar mais água em Cubatão e agora consigo inclusive chegar em Guarujá. Então essa resiliência é muito importante para o paulista, aqui para a Baixada também, e ela vai acontecer. Claro que não é assim, do dia para a noite. Mas está tudo contratado, é algo que a gente está com uma regulação muito forte, que vai atrapalhar um pouquinho o trânsito, porque essas obras muitas vezes são subterrâneas, mas que são extremamente necessárias para a questão de mudanças climáticas que você comentou. A gente vive falando, né, Técio, que a gente precisa ter medidas de adaptação, né? Porque daqui para... não regride, só piora, né? Quando a gente for pensar em extremos climáticos. A gente não pode só olhar para o nosso umbigo, o Brasil. Sem dúvida. Se a gente olha para problemas climáticos em outros países, não vou dizer que é corriqueiro, mas mensalmente você tem
eventos climáticos que destroem casas, destroem cidades, né, e de todos os tipos de evento. Né? Nós tivemos um grande caso no Rio Grande do Sul que foi catastrófico, e foi bem isso que a secretária colocou. Você teve um momento de maré de Cisija de pré-amar, né? Então todo o sistema do Guaíba ele estava com a maré empurrando segurando essa água, e você teve aquela chuva absurda. Então essa quantidade de água ficou retida aqui. O mesmo acontece obviamente na Baixada Santista, quando a gente tem ressaca junto com chuva, né? Canal, para quem mora perto dos canais aqui em Santos, vê o problema. E a mesma coisa acontece em todos os municípios da Baixada. Então, é da natureza, né? Eu brinco que meu pai jogava futebol de várzea. E era futebol de várzea porque era um campo de futebol na várzea. Porque não era para ninguém morar na várzea. Exato. Era só para jogar futebol quando na época de seca. O grande ponto é como a gente adapta, como a gente reage a esses eventos climáticos, né?